Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, amigos do Movimento Espírita do Brasil e de todo mundo, boa noite. Sexta-feira, 21 horas, está entrando no ar o programa Por Dentro das Escrituras. Um programa onde fazemos uma viagem pelo Antigo e Novo Testamento, toda a jornada da criação até o Apocalipse. Todos os fatos que nos levam a conhecer Jesus. Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. E quem ignora as Escrituras, ignora o poder e a sabedoria de Deus. Portanto, ignorar as Escrituras sagradas é ignorar a Cristo. Palavras de São Jerônimo, Jerônimo de Dalmácia, primeiro tradutor da Bíblia para o latim, a Vulgata. Deixem seu like, comentem, compartilhem, se inscrevam no nosso canal, acionem o sino de notificações para receberem as nossas mensagens no início do programa e nos ajude, assim, a fazer com que o nosso conteúdo, não só do meu programa, do nosso programa, como de toda a nossa rádio, chegue a mais amigos do movimento espírita. Vamos ver quem já está aqui conosco. Elci Zili, boa noite. Felipe Menezes, boa noite. Sejam muito bem-vindos. Não se esqueçam, comentem, façam suas perguntas para enriquecer, tragam suas curiosidades para enriquecer mais e mais o nosso programa. Vamos fazer nossa oração inicial. Vamos rogar a Jesus que possamos, nesse momento, louvando a Deus, iniciemos nosso trabalho, iniciemos nossa busca por conhecimento e crescimento espiritual, e que todos os nossos amigos e mentores, espíritos de luz, estejam nesse momento nos envolvendo, nos inspirando e nos auxiliando no nosso trabalho. Que assim seja. Queridos, hoje vamos continuar no nosso livro de Êxodo. Hoje vamos falar das 10 pragas do Egito, as famosas pragas do Egito, tão já vista em cinema, televisão. Hoje vamos falar sobre o capítulo 7 ao capítulo 11 do livro de Êxodo. Anteriormente, nós, semana passada, falamos sobre o retorno de Moisés ao Egito, quando ele, depois que ele tem aquele diálogo com Deus, ele volta para o Egito, ele começa a ter um embate com o faraó. Naquele momento, nós vimos que nem o faraó, nem o povo de Israel, que vivia ali no Egito há 400 anos, conhecia esse Deus, que era o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e o povo temia o faraó, não especificamente a Deus que Moisés traz para eles. E Deus ali declara que vai resgatar o seu povo. Né? Conversamos com a relação de resgate, que esse resgate na representatividade de Jesus posteriormente. E tivemos também a grande alegria de, no dia do nosso programa, ser o Rosh Hashanah, o início, o ano novo judaico, início do ano de 5.784. Então, vamos iniciar nosso trabalho de hoje, dando boa noite à nossa querida Liz Menezes, chegando agora também, seja muito bem-vinda. Então, vamos começar no capítulo 7. Todo esse contexto que vamos ver nesses 5 capítulos, nesses 4 capítulos,
é um embate entre Deus e Faraó, especificamente entre Deus e Faraó. A ideia é que nós temos esse embate figurado em todas as imagens que conhecemos na história, é que é o embate entre Moisés e Faraó, mas é especificamente entre Deus e o Faraó. E quando nós vamos aprofundar mais, e vamos chegar no final do nosso programa de hoje, nós vamos compreender que é não só Deus contra o Faraó, mas Deus contra tudo que era estabelecido com relação aos deuses daquele momento. E o pensamento que se tinha e que devemos ter nesse contexto é: quem é esse Senhor? Por que eu preciso obedecer a Deus? Sempre nós temos um mote no nosso programa, esse é especificamente isso. Por que eu tenho que permitir, ou por que Deus tem que estar cuidando dos meus assuntos? Por que eu tenho que seguir esse Deus dessa forma? Tá? Aquele povo pensava daquela forma. E mesmo nós que somos cristãos, que conhecemos esse Deus e seguimos nosso Mestre Jesus, temos essa dificuldade, não estamos isentos desse questionamento. Né? Porque em muitas oportunidades nós limitamos a nossa obediência. Ficamos ainda limitando o nosso envolvimento com Deus, nossa experiência com Deus. E aí nós vamos ter aquela questão de renunciar nossos sentimentos, renunciar nossos prazeres, nossas vontades, porque ainda temos essa dificuldade com relação a essa compreensão de que não estamos imunes a ter o mesmo pensamento que aquele povo teve naquele momento. Né? E essas 10 pragas são como que uma resposta a esses pensamentos. Por que nós temos que crer nesse Deus, permitir que ele tome conta de nossa vida, no sentido de sermos criaturas divinas, e por que seguimos nosso Mestre Jesus, que é, no sentido figurado, que trouxemos semana passada, esse resgate que Deus fez conosco. Então, vamos lá para começar no início começar o capítulo 7, vamos do versículos 1 a 5. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te mandar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó, que te deixe ir os filhos de Israel de sua terra. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó, e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó, pois, não vos ouvirá, e eu porei minha mão sobre o Egito e tirarei meus exércitos, meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito com grandes juízos. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando estender a mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel do meio deles. Aqui nesses 5 versículos, nós temos alguns pontos muito importantes. Vocês lembram que eu falei desde o início do livro do Êxodo, que quando eu falei de Arão para vocês logo lá no início, e falei, Arão é muito importante, embora tenha sido uma figura colocada de lado por toda a questão, como eu falei para vocês, nós começamos muito essa história a partir das artes, do cinema, livros e várias formas de arte, pinturas, e a figura de Moisés fica absoluta nesse momento. Quando eu lembro que eu vi o filme, todos nós vimos os filmes, né? Mas temos mais idade, vimos os 10 Mandamentos e vemos várias coisas. Eu vi há pouco tempo um documentário em que simplesmente Arão não aparece. E nós vemos Deus dizendo aqui, né, que Arão é o profeta. Quem fala com o Faraó é Arão. É Arão que vai dizer, é Arão que vai ter essa comunicação, porque lembrem, Moisés tinha problemas com a fala. Ele várias vezes vai duvidar da capacidade dele pelas dificuldades que ele tem com a fala. E aí outro ponto que vocês com certeza perceberam é quando Deus diz que vai endurecer o coração de Faraó. E ele vai dizer aqui tudo o que vai acontecer, fazendo com que os egípcios saberão quem é o Senhor. E aí, coisas para nós pensarmos sobre isso. Por que Deus endurece o coração de Faraó? Especificamente, ele já avisa que vai endurecer o coração. Porque ele já tem esse roteiro pré-determinado que vai acontecer de alguma forma. E aí nós vamos ter, com o auxílio de alguns teólogos, alguns estudiosos, que vão dizer, por exemplo, que
Faraó vai recusar ouvir porque ele próprio já tem o coração endurecido. Tá? E tem essa questão que é muito complexa. Ele está com o coração endurecido porque o Senhor endurece o coração dele. Mas vamos pensar, o faraó já tem naturalmente esse coração endurecido. São duas perspectivas de pensamento que pode trazer algum mal entendimento, um entendimento que Deus fez isso premeditadamente, de endurecer o coração, mas pensarmos, Deus determina a ação de Faraó, assim como o Faraó determina as suas ações. São escolhas, quer dizer, o Faraó escolhe livremente fazer o que Deus escolhe que ele faça. E aí vamos pensar na ideia do livre-arbítrio. Por mais que Deus nos tenha condição de fazer o que Ele quer que nós façamos, nós temos o livre-arbítrio de não fazê-lo. Nós temos o livre-arbítrio de não ouvi-lo ou de mudar de rumo. Então, nós vamos perceber assim que essa questão é interessante porque isso é muito teólogo, falhei. É muito da teologia esse pensamento. Aí é coisa muito aprofundada, são livros que falam sobre isso. Mas a ideia aqui é que Deus tem esse propósito e ele vai usar esse coração endurecido de Faraó para que esse propósito aconteça. E como nós sabemos, nós vamos ler no livro de Gênesis, em determinado capítulo, que Deus tem seus desígnios e nós somos usados para esses desígnios. Nós podemos mudar a partir da mudança do nosso comportamento, mas os desígnios de Deus, os desígnios divinos, vão ser cumpridos. E aí nós vamos entender que o Faraó está aborrecido com isso, não especificamente porque o povo de Israel quer sair, quer ter o seu próprio Deus, quer ter sua religião, quer ter sua espiritualidade, não é exatamente a questão essa. Faraó se ofende, Faraó se aborrece, porque a ideia que ele tem que Deus possa ter, um Deus que ele não conhece, um Deus de um povo estranho, possa ter autoridade sobre ele. Um Deus que possa ter a mão pesada sobre ele e sobre seu povo e sobre seus deuses, como nós vamos ver lá mais à frente, lá no finalzinho. E aí vamos falar assim, chegar às pragas, as 10 pragas, as famosas 10 pragas do Egito. Primeira coisa, eu falei para vocês desde o início que essa questão, falando da questão científica, da arqueológica, histórica, nada dessa história tem comprovação científica, tá? Na arqueologia ou na história. É uma questão do contexto de se contar essa história em relação ao povo de Israel, ao povo hebreu. Como nós comentamos, conversamos, existe a possibilidade de tudo isso ter sido escrito muito, muito, muito tempo depois. Tá? Então, essas 10 pragas do Egito, elas existem explicações científicas pela meteorologia, Gente, hoje eu estou com a língua travada. A meteorologia explica, de alguma forma, uma sequência de eventos que possa ter acontecido que vai levar a essa sequência. Tá? Existem registros de situações no Nilo em que poderia acontecer essa sequência. Tá? Mas não existe uma verdade absoluta que aconteceu isso e ponto final. Tá? Existe a possibilidade de estudos científicos com teses e antíteses, mas existe. Bom, aí chegamos ao versículo 10. Aí sim, vamos começar as 10 pragas. Então Moisés e Arão foram a Faraó e fizeram assim como o Senhor ordenara. E lançou Arão sua vara diante de Faraó, diante de seus servos, e tornou-se em serpente. E aí, aqui é interessante que muitas pessoas colocam essa ação como a primeira praga, né? Mas especificamente a primeira praga é a seguinte. Tá? Mas em alguns estudos se coloca isso porque é uma forma de já mostrar ao faraó, de trazer o medo àquele povo. Só que acontece o seguinte, os magos de faraó, os entendidos, os cientistas da época, cientistas entre aspas, também pegaram suas varas, jogando-a no chão, transformaram em serpente. A questão é que a serpente
do cajado de Moisés engoliu as serpentes dos magos de Faraó. E aí tem essa situação toda, e eles saem, e Deus ordena que na manhã seguinte, Moisés e Arão retornem, vão até a beira do rio Nilo e transformem o rio em sangue. Então, lá no verso 20, e Moisés e Arão fizeram assim como o Senhor tinha mandado. E Arão levantou a vara e feriu as águas que estavam no rio, diante dos olhos de Faraó, e diante dos olhos de seus servos. E todas as águas do rio se transformaram em sangue. E aí, como eu falei para vocês, a questão dos meteorologistas, colocando dessa situação de algas que podiam ter, através de algum tipo de evento químico, ficado vermelho o rio, e a partir daí ter toda uma evolução de eventos. Então, esse é a primeira praga. O rio Nilo fica vermelho, ele se transforma em sangue. Então, os peixes morrem, fica um grande fedor em toda a região, e o povo fica com nojo da água. Logicamente, aqueles peixes mortos, muito fedor. E o que acontece? Os magos fizeram a mesma coisa. Também tocaram o rio, e o trecho que eles tocaram também se transformaram em sangue. Então, passam-se 7 dias. Passados 7 dias, Faraó ainda está mantendo o povo ali no Egito, não permite que eles saiam. Então, Deus manda que eles digam a Faraó que encherão o Egito de rãs. Então, saindo do rio, das correntes, dos tanques, todo lugar que tivesse água, Deus vai dizer a eles que vai fazer com que rãs dominem tudo aquilo. E aí já vamos para o Êxodo, capítulo 8, versículo 6. E Arão, nota, Arão, estendeu a sua mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs, e cobriram a terra do Egito. Lotaram as terras do Egito de rãs. E aí, né, algum espectador mais atento, mais curioso, vai pensar, ora, o Egito é grande, o Nilo é enorme, ficou tudo vermelho de sangue, tudo virou rã, tudo aconteceu. Dentro do escopo do estudo da Bíblia, nós vamos pensar nessa concepção dos acontecimentos, essa cadeia de eventos, no trecho onde eles viviam, aquele trecho onde estava o faraó, seu palácio, e todo um determinado trecho. Como todas as situações que nós vimos de um mundo todo, toda a Terra, é delimitada de alguma forma. Tá? Mas a ideia é de que, vamos pensar assim, aonde a vista alcançava, onde tinha relação com as pessoas que estavam ali, o evento de acontecimentos se sucedeu. Boa noite, meu amigo Marcos Júlia, seja muito bem-vindo. Então, os magos fizeram a mesma coisa, como disse a vocês. Né? E aí o faraó vai chamar os irmãos, Arão e Moisés, e diz que vai libertar o povo. Ele dizendo isso, Moisés aceitando, as rãs morrem, começam a morrer, vai causar um mau cheiro enorme, e vai seguindo. Moisés acreditando que Faraó vai cumprir sua promessa. Mas Faraó não cumpre. Faraó se endurece o coração e não cumpre a promessa. E aí vai vir a praga dos piolhos. Reparem que até agora Deus não diz que endureceu o coração de Faraó. Faraó está aborrecido por si próprio. Êxodo 8, verso 17. E fizeram assim. E Arão estendeu a mão com sua vara, e feriu o pó da terra. E havia muitos piolhos nos homens e no gado. Todo o pó da terra se transformou em piolhos em toda a terra do Egito. E aí, nesse ponto, os magos não conseguem replicar. Os magos não conseguem ter a mesma ação que Arão tem nesse momento. E o coração de Faraó continua endurecido com relação a isso. Vamos pensar, ele está tendo toda aquela situação, logicamente vai ficar cada vez mais tenso, cada vez mais aborrecido com toda a situação, e não vai liberar o povo. Então, como o Faraó ainda não está liberando, Deus manda que vão na manhã seguinte e lancem a praga das moscas. Lança as pragas das moscas, e aqui com detalhe, nesse momento, Deus já vai fazer a separação
com o seu povo. Quer dizer, ele vai tirar, a partir daí, ele vai já dizer que o povo dele não vai sofrer nada. Tá? Ele vai dizer que vai separar a terra de Gósen. Lembre-se, quando José ainda estava vivo no Egito, seus irmãos e seu pai vieram, eles foram, José deu para eles terem como terra a terra de Gósen, bem ao norte do Egito. Tá? E aí vamos para o versos 24. E o Senhor fez assim, e vieram grandes enxames de mosca à casa de Faraó, e às casas dos seus servos, e sobre toda a terra do Egito. A terra foi corrompida desses enxames. E aí, Faraó, depois dessa situação toda, seus magos já não conseguem replicar o que eles viam como magia, como mágica, como algo sobrenatural, e Faraó permite que eles vão fazer o sacrifício deles no deserto, que eles vão fazer o sacrifício, mas que façam o sacrifício ali nas terras do Egito, que eles não saiam da terra. Então, Moisés não aceita. Moisés não aceita de forma nenhuma e pede que eles precisavam caminhar 3 dias até o deserto para ali sim fazer as suas oferendas, os seus sacrifícios a Jeová, Deus de Moisés. Então, Faraó, depois dessa discussão, Faraó vai aceitar e pede até que orem por ele também, pelas dificuldades que ele está passando ali no Egito. E aí chega o verso 29. E Moisés disse: Eis que saio de ti e orarei ao Senhor, que estes enxames de moscas se retirem amanhã de Faraó, dos seus servos e do seu povo. Somente que Faraó não mais me engane, não deixando ir a este povo para sacrificar o Senhor. Aqui, Moisés começa a mudar a atitude, ele vai ter esse embate mais forte, não me engana mais. O avanço das situações, das pragas, já permite a Moisés ter essa imposição. As moscas sumiram, mas Faraó não deixou o povo ir novamente. E o Senhor vai ordenar que Moisés retorne ao palácio. Retorne ao palácio para reforçar toda essa questão que eles precisam sair do Egito. E aí já avançamos para o capítulo 9. No capítulo 9, vai chegar as pragas nos rebanhos, nos versos 3 e 4. Eis que a mão do Senhor será sobre teu gado, que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre os bois e sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. E o Senhor fará separação entre o gado dos israelitas e o gado dos egípcios, para que nada morra de tudo que for dos filhos de Israel. Aí, reforçando que agora está dividido. Vamos pensar lá na praga da primeira praga, que o rio se transforma em sangue, todos são atingidos. E a partir de um certo momento, Deus começa a fazer essa separação. A terra de Gósen não vai ser atacada, os filhos de Israel não vão ser atacados. E o Faraó continua com o coração endurecido, continua aborrecido, continua sem permitir que o povo saia para o deserto para fazer esses sacrifícios a Deus. E nota que, por enquanto, ainda é a mesma questão, é ir para o deserto fazer um sacrifício. Não está colocado especificamente que é para ir embora das terras do Egito. Então, Deus ordena aos irmãos que peguem cinzas no forno e espalhem nos céus para que venha mais uma praga. Versos 10 e 11. E eles tomaram a cinza do forno e puseram-se diante de Faraó. E Moisés espalhou para o céu. E tornou-se em sarna, e arrebentava em úlceras nos homens e no gado. De maneira que os magos não podiam parar diante de Moisés, por causa da sarna. Porque havia sarna nos magos e em todos os egípcios. Mais uma praga, quer dizer, ele pega as cinzas de um forno, cinzas comuns, joga para o alto e o vento leva, e dessas cinzas começa a criar sarnas no corpo de todos os egípcios, do faraó, de todos que ali estão. Menos, claro, o povo de Israel. E aí vamos nos perguntar, por que o faraó não libera logo o povo? Ele está vendo que uma sucessão de problemas, uma sucessão de pragas, uma sucessão de adversidades para ele e para o povo, e ele se mantém ainda sem permitir que vá. É aquela questão lá do início que discutimos. A relação dele já ter o coração endurecido e Deus fazer com que o seu coração endureça para que os seus desígnios sejam cumpridos. Nós vamos ver lá no verso 12.
Porém, o Senhor endureceu o coração de Faraó e não os viu como o Senhor tinha dito, que não os ouviu como o Senhor tinha dito a Moisés. Só aqui tem a ação específica de Deus endurecendo o coração de Faraó. Só que nesse momento, já no verso do Êxodo 9, é que Deus vai endurecer o coração dele. E aí tem essa percepção, né, de como, trazendo para nossas vidas, o quanto nós já estamos, de certa forma, com alguma questão, um coração endurecido, como, por exemplo, temos aqui, nesse contexto, e Deus simplesmente, nós podemos pensar que Deus endureceu o nosso coração, quando não, nós tivemos essa ação, nós somos dessa forma por motivos tais, mas sempre com esse pensamento, só a partir de determinado momento é que Deus vai especificamente endurecer o coração de Faraó. Então, Deus manda que Moisés volte e diga a Faraó que Deus manda que o povo vá embora. Agora, ele está dizendo especificamente que Deus está mandando, Deus quer que saia do Egito, Deus quer que vá servi-lo. Né? E ameaça lançar mais pragas, né? Ameaça mais situações difíceis para que o Faraó e todo o povo do Egito saiba que não exista outro Deus. E aí nós vamos ver que os contextos vão mudando. Agora já é uma espécie. Arão e Moisés, pelas ordens de Deus, dizendo ao Faraó que não existe outro Deus. É o único Deus, é o Deus Todo-Poderoso. Então, conforme vão avançando as pragas, vão avançando a situação da relação de Moisés, Arão e Faraó, e até as ordens de Deus. Lá no versos 15 e 16, nós vamos ter: porque agora tenho estendido minha mão para te ferir, a ti e a teu povo com pestilência, e para que sejas destruído da terra. Mas deveras, para isso te mantive, para mostrar meu poder em ti e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. É Deus, né? Lembra que desde o início, lá quando começamos a falar do livro do Êxodo, que esse livro é todo o contexto de mostrar quem Deus é, o poder de Deus e toda a onipotência, a onipresença divina. E aí ele vai dizer, nesse ponto, né? Para isso eu te mantive, para mostrar o meu poder em ti, para que tudo seja anunciado na terra para esse Deus. Deus era o Deus daqueles patriarcas, primeiros patriarcas. Esse povo não sabia que era esse Deus, e Deus está se representando, como nós falamos lá no início do livro de Gênesis. É um livro todo esse livro, o Antigo Testamento, são revelações. São revelações paulatinas, elas vão acontecendo de tempos em tempos, e conforme o tempo vai passando, Deus vai se revelando de forma mais clara, até chegar ao Novo Testamento e Jesus trazer o Deus de amor, o Deus que nós conhecemos. Mas é um avanço constante no livro, no Antigo Testamento, essa representação e essa anunciação, essa revelação de Deus. E aí, Deus anuncia o Faraó a toda essa questão, avisando ao Faraó que ele é Faraó, porque é o instrumento de Deus para mostrar e para se anunciar a toda a terra. Então, vamos para o verso 23. Mais uma praga. E Moisés estendeu a sua vara para o céu, e o Senhor deu trovões e saraiva, e fogo corria pela terra. E o Senhor fez chover saraiva sobre a terra do Egito. Saraiva seria chuva de granizo, como nós conhecemos hoje em dia. Tá? Então, imagine, trovões, fogo, muita chuva, e afetou todos, homem, animal, planta, árvore, tudo foi destruído. Imagina, muita potência, muita força, as árvores se quebravam, as plantas se dobravam, animais morriam, homens morriam, porém, a terra de Gósen foi preservada. Tá? Todo o Egito teve esta praga, menos a terra de Gósen, onde vivia a grande maioria do povo de Israel. Então, dentro desse medo que o Faraó já está cada vez maior, ele chama os irmãos, ele chama Arão e Moisés. E vai dizer que reconhece que errou, que vai permitir que o povo saia, ele vai se mostrar arrependido, ele vai ver que toda a tragédia que está às suas terras, a situação que estão as terras do Egito, e vai dizer que vai permitir.
né? Então, Moisés vai cessar a Saraiva, quer dizer, vai cessar toda aquela tempestade, e quando vê Faraó que toda a tempestade parou, que o céu novamente brilha e está tudo aparentemente em paz, ele volta atrás. Ele desiste, ele esquece que falou que errou, esquece o arrependimento e volta atrás novamente. Não permite que Moisés e Arão levem o povo para o deserto, levem o povo para fazer seus sacrifícios a Deus. E aí se encerra o capítulo 9. Já iniciando o capítulo 10, nos versos 1 e 2, nós vamos ter: depois disse o Senhor a Moisés: vá a Faraó, porque tem endurecido o seu coração e o coração de seus servos, para fazer estes meus sinais no meio deles. E para que contes aos ouvidos de teus filhos e dos filhos de teus filhos as coisas que fiz no Egito, e os meus sinais que tenho feito entre eles, para que saibais que eu sou o Senhor. Como eu falei para vocês, a revelação desse Deus poderoso, único para por aquele povo. E notem, é para dizer para os seus filhos, para os filhos dos filhos, para os filhos dos filhos, e estão dizendo para nós, até hoje, nós vamos contar essa história para os nossos filhos. Já contamos, né? Filhos e netos, e eles vão reproduzir essa história. Todo o intento dessas 10 pragas é especificamente isso: mostrar o poder de Deus, com relação a todos nós, ele mostrando que é o Deus único, que ele é o Senhor, o único Deus, Todo-Poderoso. Então, já que Faraó voltou atrás, não se arrependeu, Deus ordena que voltem com outra praga. E aí vem a praga dos gafanhotos, lá nos versos 4 e 5. Porque se ainda recusares deixarem meu povo, escritarei amanhã gafanhotos aos seus termos. Tá? Ainda não está chegando os gafanhotos, mas ele está anunciando que os gafanhotos vão chegar, né? Vai trazer amanhã. E acontece que os servos de Faraó, seus prepostos, seus ministros, seus magos, já contestam a intransigência de Faraó com a destruição do Egito. Está ali, o povo está sendo destruído, as terras estão sendo destruídas, as plantações, tudo está sendo destruído, e todos em volta do Faraó estão contestando a sua intransigência. Por que não deixei esse povo tem esse Deus que destrói o nosso povo, destrói nossas terras, nossa plantação, nosso rio? Existe esse diálogo ali entre Faraó, acontece esse diálogo entre Faraó e seus prepostos. Então, Faraó chama novamente Moisés e Arão e questiona. É interessante que agora ele vai questionar quem é que vai sair do Egito. Quais são as pessoas que vão sair dali para fazer esse sacrifício a Deus? E aí nós vamos ver lá no verso 9. E Moisés disse: havemos de ir com os nossos jovens e com os nossos velhos, com os nossos filhos e com as nossas filhas, com as nossas ovelhas e com os nossos bois havemos de ir, porque temos de celebrar uma festa ao Senhor. Então, explicando, basicamente é para todo mundo, né? Então, o Faraó vai permitir a saída do povo, porém, com o Faraó dizendo que vai acontecer a saída do povo, mesmo assim a praga acontece, a praga dos gafanhotos acontece. E aí tem esse verso 3, é bem interessante. Então estendeu Moisés sua vara sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe à terra um vento oriental todo aquele dia e toda aquela noite. E aconteceu que pela manhã o vento oriental trouxe os gafanhotos. Né? Quer dizer, Faraó disse que ia liberar o povo, mas essa praga do Egito, do gafanhoto, que já estava programada para o dia seguinte, Deus não tirou. Tá? E aí, para nós pensarmos, se o Faraó falou, mas quantas vezes o Faraó já tinha falado que ia permitir e não permitiu? Tá? E aí, uma coisa interessante. Vocês vão lembrar que desde lá do início, alguns que já acompanham, alguns que estão aqui, eu sei que até perguntaram sobre o assunto, repararam que Deus traz um vento oriental para vir a praga dos gafanhotos? E aí eu vou continuar e vocês
né, quem está do início, quem lá desde do livro de Gênesis, vai se lembrar e nós vamos discutir. E aí, o Senhor vai endurecer o coração de Faraó desta forma. Ele prometeu que ia deixar, mas os gafanhotos vieram. E logo depois do gafanhoto chegar, mais uma vez, os entreviros entre Moisés e Faraó, vem as trevas. Né? E aí é interessante porque, ainda com essa relação das trevas, vai estar nos versos 22 e 23. E Moisés estendeu a sua mão para o céu e trouxe trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. Não viu um ou outro, e ninguém se levantou de seu lugar por 3 dias, mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. E aí nós vamos ver, passado a praga dos gafanhotos, nós vamos ver que vieram trevas. Né? E dessas trevas, a luz só estava nas casas de Israel, só estava na região de Gósen. Então, continua essa dificuldade. Aí vem logo depois dessas trevas, nesse contexto, os gafanhotos saem também, e os gafanhotos, é interessante que eles saem a partir de um vento ocidental. Deus vai fazer com que um vento ocidental sopre, e esse vento ocidental vai fazer com que os gafanhotos morram. E aí vocês vão lembrar, desculpe, eu pulei esse pedacinho, antes das trevas, o vento oriental traz os gafanhotos e o vento ocidental tira os gafanhotos morrem. Aí vocês vão lembrar que quando Deus expulsa Adão e Eva, eles mandam para o lado oriental do jardim. E aí nós discutimos isso naquele momento, que essa relação, questão oriental. Quando Ló tem a dificuldade com Abraão, ele vai para o lado oriental. E várias outras situações que nós vimos naquele período do livro de Gênesis, era a relação do afastamento de Deus para ir para o lado oriental. Toda essa questão estava especificada em relação a isso. E aí se confirma nessa questão da praga dos gafanhotos, porque para tirar os gafanhotos vem um vento ocidental. Quer dizer, a ideia de que o afastamento de Deus, quer dizer, temos ali o Jardim do Éden, e o afastamento de Deus nos leva para o lado oriental, sopra esse vento do Jardim do Éden, se aproximando novamente o homem para livrá-los e para salvá-los. Aí, desculpa que eu não falei isso antes das trevas. Aí sim, vem as trevas, e Moisés estende a vara por 3 dias, a total escuridão no Egito, escuridão a ponto das pessoas não se verem, das pessoas não poderem nem sair. Tá? Então, Moisés, mais uma vez, meu amigo Marco Júlio está dizendo, bem lembrado, porque foi ele justamente que fez uma pergunta sobre isso, sobre essa relação de leste, oeste, né, oriental e ocidental, todo aquele contexto. Então, Faraó chama Moisés novamente e permite que saiam. Tudo bem, a situação está muito ruim, vocês podem ir, mas com uma questão, com um porém, sem os animais. Tá? Não pode levar os animais que estão ali, os animais mesmo sendo os animais do povo de Israel. E aí Moisés vai insistir com o Faraó, que eles precisam dos animais para fazer os sacrifícios. E aí Deus, mais uma vez, vai endurecer o coração de Faraó. Ele é coração endurecido, com dificuldades, sem aceitação dessa situação, endurece o coração novamente. E aí, Faraó agora se aborrece de vez com Moisés. Ele vai dizer nos versos 28 e 29. E disse-lhe Faraó, vai-te de mim, guarda-te que não mais vejais o meu rosto, porque no dia em que vires meu rosto, morrerás. E disse Moisés, bem dissestes, e eu nunca mais verei o teu rosto. Tá? E assim se deu essa separação definitiva, não tem mais relação Moisés com Faraó, Deus já está também colocando suas pragas constantemente, já estamos lá nas últimas, e Faraó ainda está com o coração endurecido. E assim termina o capítulo 10. Chegando ao capítulo 11, nosso último capítulo, no capítulo que vamos
discutir hoje, que vamos analisar hoje, nós vamos ver logo nos versos 1 e 2. E o Senhor disse a Moisés: ainda uma praga trareis sobre Faraó e sobre o Egito. Depois vos deixará ir daqui. E quando vos deixar ir totalmente, a toda pressa, vos lançará daqui. Fala agora aos ouvidos do povo, que cada homem peça a seu vizinho e cada mulher a sua vizinha joias de prata e joias de ouro. Aqui é um ponto muito importante para a gente guardar para coisas que vão acontecer futuramente. Porque, naturalmente, o povo de Israel já tinha joias, já tinha ouro, já tinha prata. E aqui Deus está pedindo que peçam aos egípcios, que naturalmente não seria o seu vizinho também filho de Israel, o povo de Israel. Naturalmente seria pedir ao seu vizinho do povo egípcio. Então, guardem isso, porque nós vamos lembrar disso, isso é importante ver lá para frente. Né? O povo vai sair com joias de prata e joias de ouro. Né? E aí vão ser brincos, vão ser joias, várias coisas. Então, Moisés vai falar ao povo, vai reunir o povo ali novamente, vai dar essa ordem e dar um prazo para esse povo cumprir a ordem de Deus, e diz que vai sair à meia-noite. Né? E, a partir daí, Moisés, especificamente Moisés, vai se tornar grande ao povo de Israel e aos servos de Faraó. Porque vão olhar aquele homem como esse emissário de Deus, como esse que vai, que levou as pragas, que levanta o seu cajado e tem essas atitudes. Então, Moisés, a partir desse momento, é sim visto como grande pelo seu povo. Naturalmente, Moisés e seu irmão Arão, mas especificamente na figura de Moisés. E aí vai vir essa praga que Deus vai dar, que vamos encontrar nos versos 5 e 6. Última praga. E todo primogênito da terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que haveria de se assentar-se sobre o seu trono, até o primogênito da serva, que está dentro da mó, e todo o primogênito dos animais. E haverá grande clamor em toda a terra do Egito, como nunca houve semelhante e nunca haverá. Né? Aqui Deus está dizendo que vai acontecer essa praga. Tá? Ela não acontece agora, essa praga vai acontecer lá no capítulo 12, nós vamos tratar dela especificamente no capítulo 12, porque ela tem relações, o desdobramento todo a partir dessa praga. E aí, lá no verso 9 e 10, o Senhor continua conversando com Moisés, continua dando as ordens a Moisés. Tá? O Senhor dissera a Moisés: Faraó não vos ouvirá, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. E Moisés e Arão fizeram todas estas maravilhas diante de Faraó. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó e não deixou ir os filhos de Israel de sua terra. Tá? Esse é o final do capítulo 11, que vai especificar toda a questão que nós vimos, que nós analisamos. Moisés e Arão fizeram todas essas maravilhas. Tá? Deus está dizendo aqui no final que o Faraó não vai ouvir, tá? Porque ele especificamente endureceu o coração do Faraó. É aquela relação que nós fizemos, né? O coração do Faraó contra a vontade de Deus de usar esse coração endurecido como base para os seus desígnios, como base para o que irá acontecer, como base para mostrar que ele é o Deus único, o Deus todo-poderoso. E aí tem essa grande importância de fazermos esse pensamento. O nosso coração é duro, é endurecido, nós aqui encarnados num mundo de provas e expiações. E às vezes, e por várias e várias vezes, por termos esse coração duro, nós colocamos isso como algo natural e percebemos o quanto podemos pensar, Deus fez isso ou aquilo contra mim. Não, nós somos assim e Deus vai sempre estar nos utilizando como ferramenta dos seus desígnios. E assim se encerra o capítulo 11, e eu lembro que eu falei para vocês que da relação das pragas, que nós vamos entender muito especificamente o porquê dessas pragas, a sequência, como eu falei para vocês, essa sequência de pragas
existe uma explicação científica, logicamente que não é absoluta, mas a possibilidade das águas fazerem que o rio tivesse uma reação. A partir daí, as rãs saem do rio porque o rio está infectado. E essas rãs morrem. Essas rãs morrendo, as moscas se alastram. E as moscas se alastrando vão causar feridas e assim por diante. Tá? Existe a explicação tal. Mas existe uma relação muito importante para a gente entender, como eu disse lá no início, que é um embate não especificamente entre Moisés e Faraó, como tem ali no final, que Faraó diz que para Moisés ir embora, que não vê mais ele, e Moisés dizendo que vai mesmo embora, que não quer mais ver o Faraó, tá? Porque é uma relação de Deus com os deuses do Egito. Esse Deus, nosso Deus Todo-Poderoso, tá? Aquele Deus lá que vamos lembrar lá do Criador do céu e da terra, contra esses deuses, os vários deuses pagãos. Por quê? Olha a relatividade, a relação que tem cada praga com cada deus do Egito. Vou passar aqui para vocês. A praga da água primeira mostra a autoridade do Deus de Deus sobre o rio Nilo. Tá? O rio Nilo é de importância vital para o Egito. O rio Nilo é visto como vida para o Egito. Imaginem naquela época de deuses e pagãos e de crendices e de superstições e de sobrenatural, o que o povo via e sentia com relação ao Nilo. Então Deus mostrou essa autoridade sobre quem dá a vida àquele povo. Né? E aí nós vemos a praga das rãs. A praga das rãs é a superioridade de Deus sobre a deusa Hecate. A deusa Hecate, o rosto dela é um desenho de um sapo, mais ou menos de um sapo, uma perereca, algum anfíbio desse tipo. Então Deus vai mostrar a superioridade sobre essa deusa. Não vou especificar para vocês cada deus, porque os deuses do Egito são vários, e para explicar cada um é 1 hora no mínimo. Tá? Aí vem a praga dos piolhos. Deus vai mostrar a superioridade sobre Sete. Sete é o deus do deserto, é um dos mais conhecidos, é o deus do deserto. E lembre-se que Moisés, Arão, pega a poeira, quer dizer, a poeira do deserto para fazer com que os piolhos surjam. Aí vem a praga das moscas, que é sobre o Deus, a superioridade de Deus sobre o Atite, que tem essa representatividade, de cuidar, de ter essa relação com insetos. Tá bom? Aí vem a praga dos rebanhos, a autoridade de Deus sobre Deus Apis, Deus Apis que tem a cabeça de touro. A praga das úlceras, a superioridade de Deus contra Ísis, com relação a Ísis, a deusa da cura, Ísis também muito conhecida nossa, que conhecemos um pouco da mitologia egípcia, sobre Sekhmet, que é o deus dos remédios, e sobre Suno, que é deus da peste. Quer dizer, com essa praga das úlceras, é a ação de Deus contra 3 deuses do Egito que tratam de forma relativa da mesma situação e Deus consegue suplantar todos eles. Quando vem a chuva de granizo, quer dizer, a saraiva, Deus está mostrando a sua superioridade sobre Nut, que é a deusa do céu, e Osíris, deus da colheita e da fertilidade, e Sete, deus também das tempestades. E aí também deuses muito conhecidos, Osíris e Nut. Olha, a deusa do céu, quer dizer, o Deus do céu, a deusa do céu não é suficiente para fazer a mesma maravilha que Deus de Israel. Né? Quando vem essa saraiva, são destruídas as colheitas. Então, Osíris, o grande Osíris, sucumbe perante esse Deus. Vem a praga dos gafanhotos, que vai revelar a superioridade de Deus, de Javé, sobre Nut também, e sobre Osíris, e a praga das trevas revelou a superioridade de Deus sobre Ra, o grande Deus Ra, Deus do Sol, e Horus, as divindades do Sol e do Tempo. Quer dizer, Deus escurece por 3 dias o Egito, e Ra, Deus do Sol, e Horus do Tempo não conseguem fazer nada com relação a isso. Então, vejam como a relação das pragas são interessantes, a sequência, a possível explicação científica, tudo é muito bem alinhado, muito bem concatenado, nada é aleatório nessa história, infelizmente, às vezes pela forma que se conta nas artes, principalmente nas artes mais
comuns, parece que é uma coisa aleatória que vai acontecendo. Não, vocês vão perceber que tudo tem, percebem assim, que tudo tem uma relação, e tudo tem uma relação com a ação de toda essa história. Como eu coloquei para vocês, a relação desse Deus poderoso com os deuses do Egito. Marcos está comentando, os 10 eventos possivelmente ocorreram, mas como diz aquele cidadão na TV, a gente aumenta, mas não inventa. Exatamente. A possibilidade, existe registro de situações de poluição, algum tipo de poluição natural no Egito, existem registros disso mesmo, mas a gente pode aumentar, mas inventar nós não vamos inventar nunca. E mesmo esse povo, mesmo quem escreveu esse livro, não inventou. Tá? Logicamente, colocou cores ali. Lembre-se que eu falei para vocês, às vezes falo para vocês, o povo judeu, o povo hebreu, ele carrega nas tintas da dramaticidade, né? Bem natural. Então, temos isso. Mas aí, como nós vemos no nosso programa de hoje, que tudo tem uma razão, tudo tem uma linha, uma sequência, tudo é bem organizado no pensamento de mostrar ao povo esse Deus, fazer com que esse povo conheça Deus. E essa ideia de fazer com que esse povo conheça Deus é tanto o povo escolhido, o povo hebreu, o povo de Israel, quanto o povo egípcio, quanto o faraó. Né? Trazer para o nosso tempo, quer dizer, para o tempo de Jesus, o link, né, que nós sempre fazemos com o nosso mestre Jesus, é como a ideia que Jesus veio trazer, novamente fazer, nós conhecermos esse Deus de amor, esse Deus diferente desse Deus que temos aqui nesse momento, ele traz para o povo escolhido, para os hebreus. Mas lembrem-se, ele sempre vai colocar de alguma forma, por parábolas, por exemplo, nós vamos lembrar da parábola das bodas, que ele vai fazer essa comparação. Foi chamado, o Senhor, o rei faz a festa de bodas e chama os convidados. Quem eram esses convidados? Aquele seu povo, os seus escolhidos. Esses escolhidos não foram. E quem ele vai chamar? Vai chamar quem está na rua. Vai chamar quem qualquer um. Quer dizer, todos nós. É o que Paulo vai fazer futuramente, levando o evangelho a todos nós gentios. Quer dizer, é a ideia de conhecer a Deus. E aí tem essa questão, né? Todas essas pragas são a proposta de nós conhecermos Deus, essa razão do nosso pensar, né? É como se Deus dissesse, né? Não há ninguém como Javé, né? Não há ninguém como aquele tetragrama, como eu expliquei para vocês, eu sou o que sou, não existe ninguém como. E Deus vai usar, interessante que você vai perceber, que Deus usa toda a criação nas pragas. Ele vai usar água, ele vai usar terra, ele vai usar os animais, ele vai usar inseto, ele vai usar toda a criação, né? Todo o vento, tudo que ele criou, ele vai usar para mostrar, fazer essas pragas. Portanto, essas pragas são mais do que, antes de qualquer coisa, é Deus mostrando que ele eu sou o que sou, Javé, é o nosso Deus, é o Deus Todo-Poderoso. E aí, como eu falei para vocês sobre Paulo, vamos lá falar de Paulo no nosso finalzinho, dessa relação, né? Desse pensamento, dessa questão de endurecimento do coração. Que vamos lá na carta aos Romanos, no capítulo 9, entre 14 a 18, Paulo vai dizer o seguinte: que diremos, pois, que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés: compadecer-me-ei quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus, que se compadece. Porque diz a Escritura a Faraó: para isso mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado a toda a terra. Logo, pois, compadece-se de quem quer, endurece-se a quem quer. Tá? Essa beleza de Paulo, deixando bem claro, né? Compadece quem quer e quem endurece quem quer. Tá? Deus vai usar isso como instrumento e vai mostrar que ele é todo poderoso. Estamos, por vezes, com o coração duro, por nossa conta e risco. Mas Deus, com certeza, em algum momento que nós passarmos a compadecer de nós mesmos,
Ele vai estar do nosso lado também se compadecendo. Queridos, muito, muito obrigado por vocês estarem aqui comigo hoje. Minha querida Elci, querido Felipe, querida Elis Menezes, querido Marcos Júver, a todos que estão nos vendo nesse momento e a todos que vão nos ver posteriormente. Não se esqueçam, deixem o seu like, comentem, para que o nosso programa, para que o nosso trabalho seja levado a mais amigos do nosso movimento espírita. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. Amém. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.